Bem, pessoal, nós estamos de volta então para encerrar nesse vídeo o nosso primeiro tema do curso de Direito Eleitoral. O tema que conversou com você sobre os conceitos iniciais, não é? As noções introdutórias do direito eleitoral. E esse último vídeo está dedicado a um histórico do direito eleitoral, a um histórico das eleições no Brasil. Esse nosso curso, ele tem um material de apoio. Esse material de apoio você pode encontrar no EVPlayer. Muito bem, lá no EVPlayer, no material de apoio desse nosso curso, você tem um trecho do material também dedicado ao histórico. Esse aí mais estendido. Aqui, nessa apresentação, nesse vídeo, eu sintetizei num resumo de 25, 30 minutos para a gente ter uma ideia de como é que se construíram as eleições no Brasil, a evolução dos seus institutos, como é que nós chegamos até aqui. Pode ser, então? Me acompanha aí no quadro, olha lá. Bom, as eleições, primeira coisa, elas não são de forma alguma uma experiência recente no Brasil, certo? Recente no território nacional. Na verdade, o exercício do voto, as eleições em terras brasileiras, nós pegamos os registros, os primeiros registros, na verdade, é do direito português. Porque as primeiras eleições que nós temos registro no Brasil são eleições promovidas pelos portugueses. Nós não temos registros de processos eleitorais realizados pelos indígenas, que já estavam aqui, claro, antes dos portugueses. Obviamente que os indígenas tinham os seus próprios métodos, os seus próprios critérios de escolha de seus dirigentes. Bom, estou dizendo a você que ao tratar desse histórico que nós temos aqui no curso, a documentação relativa é a documentação que nos chega da normatividade portuguesa. E aí, de olho no quadro, o voto surge com os primeiros núcleos povoadores, logo depois da chegada dos colonizadores. Os colonizadores portugueses, eles na verdade, tinham o hábito de realizar votações para eleger quem é que ia governar as vilas das cidades que eles fundavam. Tanto assim que, olha aqui no quadro, o primeiro registro histórico de uma eleição no Brasil data de 1532, para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Fernando, 1532, os portugueses chegam aqui em 1500. Por que só 32 anos depois? É porque aqui nós estamos falando, olha, de realizar votações de núcleos povoadores. As 3 primeiras décadas que se seguem ao descobrimento do Brasil não são de núcleo povoador. É de uma economia absolutamente, de extração. Chega aqui, extrai para o Brasil, vai-se embora. Mas não existe a ideia de constituir núcleos povoadores. Essa é uma ideia que surge só a partir dos anos 30 de 1500. E nesse caso, a primeira eleição, 1532. 1821, você realiza eleições gerais para escolher os deputados que iriam representar o Brasil nas Cortes de Lisboa. Porque a esta altura o Brasil não era uma mera colônia. A esta altura o Brasil já era parte do Reino Unido a Portugal e Algarves. Portanto, representantes brasileiros tinham assento nas Cortes de Lisboa. Qual era o problema? O problema é que pela formalidade, pelas inúmeras formalidades desse processo eleitoral, estamos falando de escolhas, de eleições que chegavam a durar meses, vários meses, o que impediu determinadas províncias até mesmo de fazer a escolha dos seus representantes e enviar uma delegação mais significativa do Brasil às Cortes de Lisboa. Até 1828, portanto já éramos independentes, até 1828 as eleições para os governos municipais obedeceram às chamadas ordenações do reino, determinações legais que o rei produzia e adotadas em todas as regiões sob domínio de Portugal. Repara bem, nós continuamos até 1828 a utilizar no processo eleitoral do Brasil normas que eram produzidas, que eram emanadas do rei de Portugal e adotadas em todas as regiões sob domínio português. Qual é o problema?
problema é que em 1828 nós já não estávamos mais sob domínio português, mas continuamos a adotar as ordenações do reino para disciplinar processos eleitorais no Brasil. No princípio, outra curiosidade, no princípio o voto era livre. Está aqui, todo o povo votava. No princípio, o voto era livre. Com o passar do tempo, o voto foi ficando excludente. Porque com o passar do tempo, aí o voto passou a ser um direito exclusivo daqueles que tinham maior poder aquisitivo. E nós passamos a estabelecer no Brasil o chamado voto censitário. O voto censitário, as bases do voto censitário estão na nossa Constituição de 1824, que estabelece também um sistema eleitoral que tem eleitores de 2 graus, eleitor de primeiro grau, eleitor de segundo grau. O eleitor de primeiro grau, que tinha que ter uma faixa de renda X, ele não escolhia os eleitos, ele escolhia os eleitores de segundo grau. Estes, sim, escolheriam os eleitos. Portanto, uma eleição com intermediários aí, né? Bom, com o tempo, porém, passou a ser um direito exclusivo do que detinha o maior poder aquisitivo, entre outras prerrogativas. Idade mínima para votar hoje são 16 anos? Pois bem, era 25 anos. Escravos, mulheres, índios, assalariados, obviamente esses aí, né? Ralé não votava de jeito nenhum. Esses aí eram excluídos da ideia de direitos políticos. Portanto, veja as contradições, os paradoxos da coisa, certo? O voto começa livre, passa a ser excludente e toda a luta democrática do século XX passa a ser o de incorporar assalariados, incorporar mulheres, estabelecer direitos de cidadania à população indígena, estabelecer que o voto possa ser exercido antes dos 25 anos de idade, portanto, uma ampliação dos direitos políticos é o que nós assistimos ao longo do século XX. Mas aqui, veja, nós estamos falando de século XIX, meados aqui do século XIX. Bom, partidos políticos. Essa expressão, partido político, é uma coisa da Segunda República. Não se usava a expressão partido no Brasil antes da Segunda República. E mais, o partido político com o direito exclusivo de apresentar candidatos ao processo eleitoral, esse daí é um fenômeno ainda mais recente. De olho no quadro, admitiram-se durante muito tempo as chamadas candidaturas avulsas, que é o cara ser candidato dele mesmo. Ele não é candidato registrado por um partido político. Muito bem, porque os partidos não detinham a exclusividade da indicação daqueles que iriam concorrer às eleições. O que só ocorreu após a edição do Decreto-Lei de número 7.586, que, veja, é de maio de 1945. Até 1945 era permitido no Brasil a modalidade das chamadas candidaturas avulsas. A partir de 1945, os partidos adquiriram o monopólio da indicação dos candidatos. Você olha lá para o texto constitucional. No texto constitucional, nós temos um capítulo relativo a direitos políticos, temos um outro capítulo relativo a partidos políticos. E por que a importância dos partidos políticos na nossa Constituição? Porque o artigo 14, que trata do exercício da soberania popular e do voto, diz no parágrafo 3º que são condições constitucionais de elegibilidade. Aí, bom, tá lá o que é necessário para que você seja candidato. Muito bem. Uma dessas coisas é a filiação partidária. A nossa Constituição consagra a ideia de que você só pode ser candidato se registrado por um partido político. Não admite, portanto, a modalidade da candidatura avulsa. O que eu estou dizendo a você é que a modalidade de candidatura avulsa, portanto, candidatos sem partidos, era uma regra no Brasil até muito pouco tempo atrás. Até 1945. Só a partir de 45, portanto, em termos constitucionais, só a partir da Constituição de 46,
Só a partir de 1945 é que os partidos políticos adquirem no Brasil o monopólio, o direito exclusivo do registro de candidaturas, pondo fim, assim, às chamadas candidaturas avulsas. Bom, a velha república, o período que vai de 1889, data da proclamação da nossa república, até 1930. A proclamação da república inaugurou um novo período da nossa legislação eleitoral, que passou a inspirar-se em modelos norte-americanos. A primeira inovação eleitoral trazida pela República foi o fim, foi a eliminação do censo pecuniário, o fim do chamado voto censitário, o que era uma vergonha. Veja, a Constituição de 1824 estabelecia, como eu antecipei agora há pouco para vocês, o voto baseado na renda. Então, quem tinha uma renda X anual podia votar e eleger os eleitores de segundo grau. E esses, obviamente, tinham que ter uma renda superior aos eleitores de primeiro grau. Os eleitores de segundo grau é que escolheriam os eleitos, os representantes do povo. Claro, esses com uma renda ainda superior aos dos eleitores de segundo grau e os eleitores de primeiro grau. Voto baseado na renda. Quem tem dinheiro vota, quem não tem dinheiro não vota e está excluído do processo do exercício da soberania popular. Bom, a República, obviamente, acaba com essa vergonha e diz, é o fim do voto censitário, vamos estabelecer a ideia aqui de sufrágio universal. Veja, em termos conceituais, o sufrágio universal, ele é muito mais avançado, ele é muito mais progressista do que o voto censitário. Agora veja as aberrações do sistema político brasileiro. Não é de hoje que esse sistema é aberrante. Com o voto censitário da época do Império, o voto baseado na renda, votava mais gente do que com o tal do sufrágio universal dos republicanos brasileiros de 1889. Sabe por quê? Porque os republicanos brasileiros disseram o seguinte, sufrágio universal, mas mulher não vota. Aí já foi logo de cara a metade da população brasileira. Além de dizer que mulher não vota, disse analfabeto não vota. Rapaz, se em 1985, data da promulgação desta atual Constituição, 1 em cada 4 brasileiros era analfabeto, 25% da população brasileira era analfabeta, você imagine este cenário em 1889. Era praticamente todo mundo analfabeto. Olha, nos anos 50, 60% da população brasileira era analfabeta. Você imagina isso em 1889. Na hora que dizemos, mulheres não votam, analfabetos não votam, e na hora que dissemos também que padres não poderiam votar, que determinados militares, os que não eram os oficiais, também não podiam votar, nós reduzimos drasticamente o número de eleitores. Com o voto do sufrágio universal, baseado na ideia do sufrágio universal dos republicanos, mas com todas essas restrições, votava menos de 5% da população brasileira. Tu já imaginou um negócio desse? Menos de 5% da população brasileira tinha direito a voto quando a República estabeleceu a ideia de sufrágio universal. Votava mais gente com o voto censitário do Império do que com o sufrágio universal da República. Porque no Império você tinha uma cambada de latifundiários analfabetos, mas que tinham dinheiro para votar. E agora com a República e o sufrágio universal estavam impedidos. Muito bem. Em 1890, de volta aí ao nosso material, o chefe do governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca, promulgou o regulamento eleitoral organizado por Aristides Lobo, o Decreto 200-A, considerado a primeira lei eleitoral da República e que tratava unicamente da qualificação dos eleitores. Quem é que pode votar? Bom, regulamento Alvim. Faltava ainda uma lei que presidisse a eleição dos constituintes, marcada para setembro. Bom, em 23 de junho de 1890, essa lei foi publicada. Como assim faltava, Fernando? Porque o decreto 200-A versava unicamente sobre qualificação dos eleitores e não sobre o processo eleitoral propriamente dito. Bom, em junho, regulamento Alvim, em referência ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do Interior, que a assinou.
Deodoro da Fonseca foi, então, o primeiro presidente eleito com base nesses regulamentos. A primeira Constituição Republicana cria o sistema presidencialista, em que presidente e vice-presidente deveriam ser eleitos pelo sufrágio direto da nação por maioria absoluta dos votos. E aí, em 15 de setembro, uma das primeiras tarefas da Constituinte foi dar respaldo ao governo provisório, promulgando a Constituição de 1891 e elegendo Deodoro da Fonseca. Portanto, o primeiro presidente da República no Brasil foi eleito de maneira indireta pelo Congresso Nacional Constituinte. E veja bem, aqui nós estamos falando de eleger o presidente e o vice-presidente da República. Mais adiante, eu vou comentar com você a Constituição de 1946. Por quê? Porque ela permitia a votação direta para vice-presidente da República. Você podia votar num candidato a presidente de uma chapa e podia votar no candidato a vice-presidente de outra chapa. O vice-presidente recebia uma votação direta. Nós, diretamente, votávamos no candidato a presidente, votávamos também no candidato a vice-presidente da República. Bom, durante a Velha República, também chamada de Primeira República, prevaleceu um esquema que ficou conhecido como a chamada Política dos Governadores, montado aí pelo Prudente de Moraes em 1894. Como é que funcionava isso? Da seguinte maneira, o presidente apoiava candidatos indicados pelos governadores nas eleições estaduais. Quando eu digo apoiar, veja, 1894, isso significa colocar a estrutura da administração pública em apoio aos candidatos escolhidos pelos governadores nos estados. E os governadores nos estados davam suporte ao indicado pelo presidente nas eleições presidenciais. Então o presidente fazia sempre o seu sucessor. Por quê? Porque tinha o apoio dos governadores dos estados. Porque a máquina estadual atuava, funcionava para ajudar a eleger o presidente. Em retribuição, o presidente apoiava os indicados dos governadores. Todo mundo elegia o seu sucessor. O plano dependia, claro, da ação de grandes proprietários de terras. Eles é que controlavam o eleitorado regional, que fazia a propaganda dos candidatos, que fiscalizavam o voto, repara bem, não secreto dos eleitores. Fernando, como assim o voto não secreto? É verdade. O voto só passou a ser secreto no Brasil com o nosso primeiro Código Eleitoral em 1932. Temos menos de 100 anos, portanto, de voto secreto no Brasil. A ideia básica era a seguinte: você tem liberdade de expressão do pensamento, não tem? É uma liberdade democrática, não é? Perfeito. Só que a nossa Constituição, a ideia democrática da liberdade de expressão do pensamento, proíbe o anonimato. Então, na hora de votar, você vai livremente expressar o seu pensamento, mas não pode fazê-lo de maneira anônima. Você chegava, portanto, diante da mesa eleitoral e anunciava quem era o seu candidato. A mesa, então, registrava o seu voto. O governo central também controlava a chamada Comissão de Verificação de Poderes do Congresso, que era responsável pelos resultados eleitorais e pela diplomação dos eleitos. Sabe por quê? Porque também não tinha justiça eleitoral. Justiça eleitoral também é dos anos 30 do século passado. Logo com a proclamação da República, o que nós tínhamos era o Congresso Nacional conduzindo o processo das eleições, diplomando os eleitos, apurando resultados. Congresso Nacional através dessa Comissão de Verificação de Poderes. O que permitia muitas fraudes, é claro. Porque aí o Congresso Nacional, de maioria governista, impedia a diplomação de candidatos da oposição. Bom, justiça eleitoral, vamos ver aí, ó. 1916, o presidente Venceslau Braz sanciona uma lei, a Lei 3.139, que entregou ao judiciário o preparo do alistamento eleitoral. Por confiar ao judiciário o papel de principal executor das leis eleitorais, muitos percebem nessa atitude o ponto de partida para a criação da justiça eleitoral. O ponto de partida, porque isso só viria a acontecer em 32. Não existe aqui em 1916 ainda uma justiça eleitoral. Portanto, um ramo específico, especializado
do Poder Judiciário só para cuidar do processo eleitoral. O que existe é entregar o alistamento dos eleitores ao Poder Judiciário, tirando então daquela Câmara de Verificação do Congresso Nacional. Bom, a Revolução de 30 tinha como um dos seus princípios moralizar o sistema eleitoral, que era uma patifaria muito maior do que a que é hoje, certo? Um dos primeiros atos do governo provisório, e aqui nós estamos falando de Getúlio Vargas, foi a criação de uma comissão de reforma da legislação eleitoral. Essa comissão de reforma resultou no nosso primeiro Código Eleitoral, código esse que é de 1932. O Código Eleitoral de 1932, ele é uma inovação, veja, muito grande no nosso sistema político eleitoral. Primeiro porque ele estabelece mudanças muito significativas. Ele, além de criar a justiça eleitoral, ele estabelece o voto secreto. Além de estabelecer a justiça eleitoral e o voto secreto, ele amplia o direito de voto para as mulheres. As mulheres finalmente conquistam o direito de voto no Brasil em 1932. Só essas três mudanças já fazem com que esse seja um documento, um marco histórico dentro da Constituição das eleições no Brasil. Bom, o Código Eleitoral de 32 criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, desde o alistamento até a proclamação do resultado, diplomação, tudo isso. O Código introduz o voto secreto, introduz o voto feminino e mais a representação proporcional, porque no Brasil nós só tínhamos eleições majoritárias. Pela primeira vez, a legislação eleitoral faz referência aos partidos políticos, mas ainda admitia, veja, o Código Eleitoral, ainda admitia a candidatura avulsa. E esse Código de 32 já previa o uso da chamada máquina de votar. Só que a máquina de votar que nós conhecemos hoje, a urna eletrônica, claro, é um fenômeno dos anos 90 do século passado. Estado Novo, governo Vargas, ditadura Vargas. A Constituição de 37 acaba com a justiça eleitoral. Vida curta, né? Claro, depois ela é reestabelecida com a redemocratização do país. Extinguiu a justiça eleitoral, acabou com os partidos políticos, suspendeu as eleições livres. A eleição presidencial passa a ser indireta. 45 cai o Getúlio Vargas. Bom, com a queda do Getúlio Vargas, nós temos uma nova Constituição. Está aqui. A nova Constituição, a Constituição de 1946, data da eleição e posse do general Dutra, marca o fim do Estado Novo e marca também mudanças significativas no nosso processo eleitoral. Está aqui. Restabelece a justiça eleitoral, regulando todo o país, o alistamento eleitoral e as eleições. Constituição de 46 consagra a justiça eleitoral como um dos órgãos do Poder Judiciário e proíbe a inscrição de um mesmo candidato por mais de um estado. Além disso, a exclusividade dos partidos políticos com o Código Eleitoral de 1945. Essa normatividade de 45 e 46 é muito importante, ela merece alguns comentários. Primeiro deles, o restabelecimento da justiça eleitoral e a sua constitucionalização. Perfeito. O segundo deles é proibir as candidaturas avulsas, portanto, estabelecer o monopólio dos partidos políticos sobre o registro e a apresentação de candidatos, e também proibir que você seja candidato em mais de um estado simultaneamente. Nas eleições que levam o Getúlio Vargas ao Senado Federal, estamos falando das eleições ainda de 1945, certo? Nestas eleições, que o Getúlio Vargas deixa de ser presidente, ele disputa as eleições em vários estados. Ele é eleito deputado federal por 3 estados e é eleito senador por 2 estados, numa mesma eleição. A partir da normatividade construída com o Código de 45 e a Constituição de 46, isso passa a ser proibido. Você só pode ser candidato onde você tem o seu domicílio eleitoral e só pode ser candidato apresentado por um partido político. A Constituição de 46 tem ainda aquilo que eu falei para vocês, a possibilidade da eleição direta para o cargo de vice-presidente da República. Votávamos no candidato a presidente, votávamos também no candidato a vice-presidente da República. Podíamos, inclusive, votar no candidato a presidente de uma chapa, no candidato a vice de uma outra chapa.
E a Constituição de 46 atribuía ao vice-presidente a função de presidente do Congresso Nacional. Ele não era um parlamentar, certo? Mas ele exercia administrativamente as funções de presidente do Congresso Nacional. Bom, aí vem o regime militar. E com o regime militar, a desgraça completa, a desgraça absoluta. Porque, veja, nós ficamos sem eleger o presidente da República. O presidente era eleito, então, pelo chamado Congresso Nacional, pelo Colégio Eleitoral. Não era nem de longe uma eleição democrática, mesmo sendo uma eleição indireta. E há quem argumente o seguinte: Fernando, mas no Congresso estavam os representantes do povo, eleitos pelo voto direto. É verdade. Só que a ditadura tinha poderes para fechar o Congresso Nacional, para cassar mandatos parlamentares. Então, esse Congresso sempre elegia o candidato indicado pelo regime militar. Por isso nós tivemos um ciclo de 5 generais militares durante o período da ditadura. Além disso, o regime militar podia não só fechar o Congresso Nacional, podia fechar as assembleias legislativas dos estados, podia fechar as câmaras municipais, podia cassar mandatos não só no Congresso, Câmara e Senado, mas também nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Os governadores eram eleitos também indiretamente. Prefeitos nem sequer eram eleitos de maneira indireta. Prefeitos de municípios estabelecidos, reconhecidos como importantes para a segurança nacional, tinham o seu prefeito, era indicado pelo governador. A ditadura, ela manobrou a lei eleitoral inúmeras vezes. Quando começava a perder espaço no Congresso Nacional, reformas eleitorais. Uma dessas reformas eleitorais estabeleceu, dentre outras coisas, a figura do senador biônico. Dos 3 senadores estaduais, um era escolhido de maneira indireta através das assembleias legislativas e os 2 outros iam à votação. A Lei Falcão, que, por exemplo, restringiu a abertura da propaganda eleitoral, impedindo que os candidatos falassem na propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Parecia só a foto da criatura, uma legenda dizendo, uma locução dizendo o nome dele, a profissão, o cargo que estava pleiteando e mais nada. A redemocratização do país, em termos institucionais, começa a partir de 84, 85. 84, olha aí no quadro, nós temos aí a discussão da emenda Dante de Oliveira, uma emenda constitucional que em abril de 84 tentou restabelecer, através de uma emenda constitucional, as eleições diretas para a presidência da República. Antes disso, em 79, nós temos 2 importantes modificações. Primeira delas, a lei da anistia. Em segundo lugar, a lei do pluripartidarismo. Durante todo o regime militar, os partidos primeiro foram extintos, colocados na ilegalidade, todos eles, e depois a abertura permitiu apenas 2 partidos políticos. O partido do governo, um partido de uma oposição tolerada pelo governo militar, Arena e MDB. Em 79, isso explode, e explode na criação de vários partidos políticos. Muito bem, em 15 de maio desse ano, a emenda constitucional de número 25, estamos falando de 1984, alterou dispositivos da Constituição Federal e restabeleceu eleições diretas para presidente e vice-presidente da República em 2 turnos. Eleições para deputado federal e senador, para o Distrito Federal, eleições diretas para prefeito e vice-prefeito das capitais dos estados, também dos municípios considerados de segurança nacional. Revogou o artigo que previa a adoção do sistema distrital misto, que vigorava no país até então. De 85 para cá, sobretudo a partir dos anos 90, nós temos a Constituição de 88. A Constituição de 88, um marco fabuloso, porque ela traz os analfabetos para o sistema eleitoral, ela incorpora todos os militares, menos os conscritos, ela estabelece a possibilidade do voto a partir dos 16 anos de idade. E a partir daí, nós temos em 90 uma lei das inelegibilidades, em 95 a lei orgânica dos partidos políticos, em 97 nós temos a Lei Geral das Eleições, com a construção dessa normatividade do processo eleitoral que nós temos hoje. Ainda nos anos 90, nós começamos a experimentar a urna eletrônica. 96 é a data da primeira experiência com a urna eletrônica. Apenas naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Em 98, não.
Aí nós temos uma eleição geral e nesta eleição geral nós temos a universalização da urna eletrônica. Veja, o processo eleitoral brasileiro, ele é marcado pela influência que sofre do regime político e, claro, da nossa Constituição. Governos mais abertos e mais democráticos produziram uma legislação eleitoral mais inclusiva, mais participativa e mais democrática. Governos mais autoritários, governos fechados, governos de força, como no caso do Estado Novo e da ditadura que se estabeleceu no Brasil a partir de 64, nós temos uma legislação eleitoral mais excludente, uma legislação eleitoral mais fechada, uma legislação eleitoral que impede a transparência e a participação do povo dentro do processo eleitoral. Veja, com esse vídeo, nós fechamos então a discussão do nosso primeiro tema do curso de Direito Eleitoral, que era dedicado às noções mais gerais, mais introdutórias, os conceitos iniciais do direito eleitoral. O nosso próximo tema será a justiça eleitoral, a organização e a competência da justiça eleitoral. O material de apoio desse nosso próximo tema você também encontra no EV Player. Nele você tem não só esses slides que acompanham os vídeos, mas tem também outras questões, tem também notas de aula sobre esse nosso curso. Organização, competência da justiça eleitoral, eu aguardo você. Até lá, pessoal!